Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos conversar com o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez estar com vocês aí no Alerta. Ricardo, depois de declarações polêmicas, do presidente Lula durante a campanha, até mesmo de Fernando Haddad, parece que agora ele alinhou o discurso, tem falado muito sobre responsabilidade fiscal e inclusive dando essas declarações em Davos, na Suíça, falando para o mundo que o Brasil vai ter a sua responsabilidade fiscal, mas também a social. Isso tem agradado aos investidores, Em tese, o mercado gosta, claro, de ouvir muito mais sobre ajuste fiscal do que sobre combate à desigualdade, Em geral, é assim que funciona. Afinal, a preocupação é se o governo vai conseguir ou não pagar as contas e pagar os títulos, que são comprados por esses investidores. Então, essa é a grande questão, E lá em Davos, especificamente, chamou atenção antes mesmo do evento, Haddad falar sobre o novo arcabouço fiscal sendo feito até abril, há uma preocupação de que isso se dê ainda no primeiro semestre. Ele diz que até abril, no máximo, vai haver esse novo arcabouço, que é basicamente uma nova regra fiscal para compensar o fato de que vai acabar o teto de gastos, Então, em vez de você definir como é hoje, que as despesas só podem subir o valor da inflação e tal, você vai criar uma outra regra. Há quem diga que essa nova regra vai ser baseada no percentual do PIB, para o tamanho da dívida. Então, se o país estiver com um percentual X de dívida em relação ao PIB, ele poderia gastar mais, independentemente de qualquer outra coisa. Então, assim, essa é uma discussão que tem que ser feita, é o que mais preocupa o mercado. E ele também fala sobre as reformas, as reformas tributárias, que ele trata de duas especificamente. Porque hoje já havia um entendimento, ele já tinha dito várias vezes que o governo se empenhará pela reforma tributária no primeiro semestre, que é a reforma dos impostos de consumo, ou seja, ICMS, ISS, esses outros impostos, que a ideia inicial é que eles sejam unidos num imposto só. E aí há duas propostas hoje no Congresso, uma na Câmara e uma no Senado. Uma é mais abrangente que a outra, mas as duas têm a mesma lógica, de juntar vários impostos em um só para simplificar o pagamento de impostos. O que não significa que vai se pagar menos impostos sobre consumo nesse primeiro momento, mas que esses impostos, sendo mais racionalizados, as empresas vão gastar menos dinheiro para fazer a sua contabilidade e tal, e isso poderia gerar aí benefícios para a economia sem diminuir a arrecadação. Essa é a proposta de reforma tributária sobre o setor de consumo. E aí, nessa conversa lá em Davos, ele trouxe uma novidade, que é dizer que o governo também vai se empenhar para que no segundo semestre, ou seja, depois de aprovar essa primeira, com, claro, muita confiança dele de que vai ser aprovado no primeiro, que no segundo semestre se trataria de uma reforma tributária para a questão da renda, que aí seria a reforma do imposto de renda especificamente, que é muito importante porque a gente tem hoje no Brasil uma regressividade muito grande. O que é a regressividade? É aquela coisa de que o rico paga pouco e o pobre paga muito em relação ao que ganha, Então, a ideia é que os sistemas mais justos sejam menos regressivos e mais progressivos. E essa segunda reforma, no segundo semestre, seria para tentar fazer com que os pobres deixassem de pagar tanto imposto, em compensação, para compensar essa arrecadação que seria menor entre os mais pobres, se oneraria mais os mais ricos, É bom lembrar, e isso foi dito aí na reportagem da Luciene, que hoje quem recebe um salário mínimo e meio passou a pagar imposto de renda, porque não houve essa reforma ao longo dos tempos, e a última correção da tabela de imposto de renda foi feita em 2015, no governo Dilma. De lá para cá não houve correção da tabela. Então, como não há correção da tabela, o percentual que você que é isento, ele vai ficando menor, porque o salário mínimo vai aumentando e esse percentual continua o mesmo, a inflação vai comendo aí, e com isso, cada vez mais o brasileiro paga impostos, principalmente o cidadão mais pobre, E essa é a ideia dessa reforma tributária da renda, que seria, segundo ele, feita depois dessa reforma sobre os impostos de consumo.
Ricardo, a gente já discute, né? O Congresso Nacional já discute há mais de 30 anos uma robusta reforma tributária. E agora a gente tem o governo Lula falando aí em aprovar essa primeira medida no primeiro semestre, depois algo mais profundo até o final do ano. Você considera que isso é factível, que isso realmente pode acontecer, considerando que a partir de fevereiro, do dia 1º de fevereiro, a gente tem um Congresso muito mais conservador e de oposição também ao governo Lula? Eu acho até que é possível, sim, principalmente essa primeira parte, né? Porque eu acho que há aí, o que falta é um ajuste de qual que é a melhor proposta, se é 45, se é a 110, né? Se é a PEC que está na Câmara, se está no Senado, mas há um consenso de que é necessário. Se não houver mudanças do ponto de vista de tamanho da arrecadação, e se não houver perdas tão grandes dos estados, se houver alguma compensação, que o grande problema das reformas tributárias e o que faz com que ela fique 30 anos parada é que cada um tem a sua reforma e cada estado joga, inclusive suas bancadas, de acordo com aquilo que o beneficia. Então, às vezes, você tem uma mudança tributária que faz com que um estado deixe de arrecadar mais e outro passe a arrecadar mais e por aí vai, e isso faz com que não haja consenso, né? Cada um tem sua própria reforma tributária. Se houver um fatiamento para uma discussão específica sobre alguns pontos que já tem consenso, é possível que alguma coisa passe, sobretudo nessa questão do imposto de consumo. Me parece que há uma demanda muito grande, inclusive dos comandos das duas casas, para se aprovar, e não vejo na oposição interesse em prejudicar a aprovação de uma reforma tributária, sobretudo se ela for calcada nesses temas que são consensuais. Agora, daí a você dizer que isso vai ser aprovado em 6 meses, vai um longo caminho. Não é fácil, né? Não é fácil. E você dizer depois que você vai aprovar uma reforma, uma outra reforma lá na frente, pode inclusive atrapalhar essa primeira aprovação, porque as pessoas vão, então peraí, então vamos fazer uma reforma que junte tudo. E aí uma reforma que junte tudo fica ainda mais difícil. E claro, essa reforma que mexe na questão da renda, ela é muito mais delicada e muito mais difícil, né? Há muito mais lobby para fazer com que as pessoas mais ricas deixem de pagar mais, né? E então, assim, nos próprios parlamentares vão ser afetados por essas mudanças, né? Que definam, seja criando novas alíquotas, falando, olha, a gente vai criar uma alíquota extra que em vez de 25 vai ser, sei lá, de 27,5 vai ser 35. Isso é muito mais difícil, né? Claro, os parlamentares dizem que querem beneficiar os mais pobres, reduzindo os impostos deles. Mas daí você convencê-los de que isso vai se dar fazendo com que as pessoas que ganham mais paguem mais, não é uma tarefa fácil, e é por isso que isso nunca foi aprovado, né? A ver como vai ficar isso tudo, né? E a gente tem agora um jogo de informações, uma guerra de informações, porque assim, com a falta de uma correção da tabela do imposto de renda, mais brasileiros vão ter que pagar o imposto inevitavelmente, né? E muita gente está jogando isso já na conta do próprio Lula, que acabou de assumir, né, Ricardo? Exato. Essa é uma responsabilidade compartilhada, né? Porque mesmo quando houve correção na tabela do imposto de renda, essa correção não foi exatamente a correção da inflação. E, de fato, de uns tempos para cá, não houve essa correção. Então, assim, o governo passado não fez correção em momento nenhum. Então, os partidários do presidente Jair Bolsonaro também não podem dizer que a culpa é de Lula porque não houve... porque agora as pessoas que estão ganhando mais estão pagando imposto. É justamente por conta dessa demora para se fazer a correção da tabela de imposto de renda. Agora, o governo que assume também tem dito, eu não posso fazer a reforma agora, não posso fazer essa correção agora porque há um princípio de anualidade, as mudanças tributárias só valem para o próximo ano. Esse princípio de fato existe, mas ele não se aplica a coisas que beneficiem o contribuinte. Então, assim, seria possível que se fizesse rapidamente uma correção para evitar essa questão. Então, assim, é possível sim fazer. O governo atual, né, o novo, esse que assumiu agora e que está começando a trabalhar, não faz porque ele não quer reduzir a arrecadação. Ele poderia sim ser discutido dentro da lei de responsabilidade fiscal, você está reduzindo a arrecadação sem mostrar a contrapartida, você está aumentando o déficit, isso vai gerar sim problemas de ordem de credibilidade da economia, mas é preciso deixar claro que é uma opção, não se faz, não é porque o princípio da anualidade não permite, mas porque isso geraria outros problemas que o atual governo não quer enfrentar. Mas
mas é urgente, né, que se faça a correção da tabela do imposto de renda, porque ela só prejudica, quer dizer, ela prejudica todo mundo, mas ela prejudica muito mais os mais pobres. E essa questão, além de no Brasil a gente já pagar muito imposto sobre o consumo, o que aumenta a regressividade do sistema como um todo e faz com que o pobre pague mais, o imposto mais justo, que as pessoas não gostam do imposto de renda, porque quando a gente faz a declaração a gente vê o quanto a gente gasta, mas ele é o imposto mais justo, porque ele é o único que tem alíquotas de acordo com o que você tem de dinheiro. Quanto mais regressivo ele fica, mais se piora esse quadro, né?